porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Rosa de Saron, a paz do Senhor. Que bênção. Meus irmãos, podem-vos assentar. É uma alegria estar com os irmãos aqui nessa noite. E louvamos a Deus, porque o Senhor já nos deu um momento bom hoje de compartilhar a palavra de Deus junto com Rosa de Saron. E agora o Senhor nos dará essa oportunidade de servi-lo mais uma vez com a palavra, pregando no culto à noite. Só quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. É muito bom ouvir barulho de glória a Deus na igreja, irmãos. É coisa maravilhosa. Hoje as crianças estão em menor número, então Rosa de Saron vai me ajudar. Enquanto eu estiver pregando, quando eu disser aleluia, o Rosa de Saron fala glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Pastor Abel, é uma alegria estar com o senhor aqui mais uma vez, nessa noite. Que Deus continue abençoando. Nós temos amigos que pregaram aqui, irmãos, e sempre que veem que a gente vai numa congregação, eles mandam mensagem: olha, já estive lá nessa igreja, é uma bênção, essa igreja é de Jesus. Então, se está bem falado assim, por essas pessoas que já vieram aqui, nós estamos num lugar para glorificar a Deus, e que Deus abençoe o senhor e sua família, pastor Abel. Amém? Dessa feita, agradeço o irmão Washington, liderando o Rosa de Saron, e o Rosa de Saron, que Jesus abençoe. Estou vendo várias carinhas que eu não vi hoje de manhã, depois eu vou mandar o material para vocês dar uma lida. Eu perdi-me no tempo de manhã, irmãos, e a minha esposa, que está comigo hoje, que geralmente me corrige, e eu cheguei aqui no culto à noite agora e fui entender por que eu perdi o tempo. Aqui já vai dar 8 horas, no meu relógio é 7 horas e 10 minutos. Então, o meu relógio atrasou e eu me perdi no tempo hoje de manhã. Eu vou até tirar ele aqui, deixar ele virado para baixo, porque aí eu prego só até meia-noite, fica muito bom. E a gente vai embora depois disso aí. Amém? Uma alegria estar com vocês, jovens. Rosa de Saron. Trago ao pastor Abel, os obreiros, o abraço do nosso pastor, pastor Rivelino, e do nosso pastor presidente, pastor Álvaro. E Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Foi uma alegria rever hoje nosso irmão Gregório, irmã Vanessa, irmã Nayara. Que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus Cristo, e Ele vai fazer isso sempre mais e mais. A minha esposa, que veio comigo, ela está um pouquinho doente, irmãos, e ela já é sistemática. Doente, então, os irmãos não sabem como ela é. Canta igual um roxinol, irmãos. Mas eu vou para minhas agendas, ela vai comigo, chega lá, ela quer ficar do jeito que ela está ali hoje, e agora, junto ao Elias, Deus está enviando um outro filho da promessa, que é o José Kennedy, que vai vir para ser uma apoteose de Deus na terra. O Elias já nasceu, irmão, como um profeta de Deus. Meu sogro ontem estava falando que ele agora ora de 2 em 2. Então ele chega na família, para não orar só por um, ele já põe a mão na cabeça de 2 e já ora de 2 em 2, com 1 ano e meio de idade. Eu imagino esse menino com 20 anos, irmão. Ele vai voar nessa terra, nas asas de Deus, e ele vai fazer a obra do Senhor. E eu profetizo que lá na sua casa, seus filhos vão voar nas asas de Deus e serão canais de bênção, em nome do Senhor Jesus. Antes de pregar, eu preciso fazer aqui uma coisa que o Espírito Santo me direcionou. Porque nós, irmãos, estamos cativos à palavra de Deus, cativos à sua vontade. Eu sou extremamente cativo, eu sou escravo de Deus. Eu só posso fazer o que Deus quer que eu faça. Eu só posso fazer o que Deus quer que eu faça. Eu sou um servo de Deus.
E o Senhor me direcionou para orar, pastor, com a sua permissão, antes de pregar, por todos os líderes de departamento dessa igreja. Fica de pé todos os líderes regentes que trabalham em departamentos dessa igreja. E enquanto a cantora cantava, o Senhor confirmou essa palavra para nós orarmos. A igreja vai ficar do jeito que está. Os obreiros também ficam de pé, em nome do Senhor Jesus. Deus dará um novo tempo a vocês, liderança. Deus dará um renovo às forças de vocês. Teve lágrimas que derramaram silenciosas na presença de Deus. E elas desceram e não caíram na terra, elas subiram. Essas lágrimas não desceram para tocar o chão dessa terra. Essas lágrimas sublimaram nessa noite e elas subiram na presença de Deus. Ouça a voz do Senhor, igreja. Deus dará um novo tempo de renovo para essa liderança. O Deus que você serve não dorme. O Deus que você serve não fica devendo a ninguém. E Deus começará a dar paga nessa igreja para o trabalho que você está fazendo para Ele. Tem lágrimas silenciosas que derramaram na presença de Deus aqui nessa noite. E por causa dessas lágrimas tem anjos já no meio dessa igreja. Tem anjos no meio dessa cidade. Tem anjos no meio do seu lar e da sua família. A igreja levanta a mão para essa liderança. A igreja levanta a mão para esses nossos irmãos. Espírito de Deus, eu estou seguindo a tua ordem aqui nessa noite. E pela tua ordem eu oro por esses irmãos. Pela tua ordem eu oro por essas irmãs. Pela tua hora eu oro por esses obreiros. Pela tua ordem eu oro por aqueles que derramaram lágrimas aqui nessa noite. O Senhor manda te dizer, liderança, o seu fardo não está sendo carregado sozinho. As suas forças serão redobradas aqui nessa noite. E Deus vai injetar ânimo no teu coração e força nos seus músculos. E Deus vai trabalhar por coisas que você diz, Senhor, eu estou trabalhando para o Senhor, mas enquanto isso parece que ao redor está desmoronando. O Senhor chegou no teu barco aqui nessa noite, liderança, e Ele te põe de novo no barco. Ele acalma essa tempestade e te diz, erga a tua cabeça e anima-te na minha presença, porque renova as suas forças, e eu acalmo o silêncio do mar, diz o Senhor dos exércitos. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu precisava fazer isso antes de pregar aqui nessa noite, porque Deus é o meu Senhor e Ele é o Senhor da sua vida também. Quem pode dizer glória a Ele? Meus irmãos, agora sim, a igreja de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Segunda Coríntios, capítulo 7, e versículo de número 1. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor nessa noite. 2 Coríntios 7 e verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Repita comigo, irmãos: aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E antes de sentar, fala comigo: sacrifício e santificação.
Deus abençoe, obrigado. Podei-vos assentar. Eu lamento não ter mandado o meu número de camiseta ao Washington, porque ficou muito bonita a camiseta de vocês, tá? Mas nós estamos pertinho, eu agora sei onde a Natália mora, então tá fácil de eu ganhar uma dessa camiseta para eu fazer propaganda de vocês lá em Uberlândia. Paulo vai falar aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, e ele chama a atenção carinhosamente da igreja, quando ele diz, ora, amados, chama a igreja de amados, pois que temos tais promessas. Nós vamos identificar dentro do texto que os irmãos escolheram como tema, antes de falar do sacrifício e da santificação, Paulo fala à juventude sobre algumas promessas. E eu vou falar rapidamente sobre essas promessas. Porque Paulo fala, temos essas promessas. A que promessas Paulo se refere? Essas promessas, elas começam no versículo 16 do capítulo 6, ainda de Coríntios, quando Paulo diz, e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, e entre eles caminharei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quantas promessas tem só nessa parte do versículo? A primeira promessa que Deus faz para a igreja aqui é, eu irei habitar neles. Vocês são a habitação do Senhor. Quem mora no Rosa de Saron é o Senhor. Quem mora no coração do Rosa de Saron é o Senhor. Quem mora nos irmãos da igreja em Gutierrez é o Senhor. Quem habita na sua vida é o Senhor. Quem habita no seu coração é o Senhor. Um adolescente um dia aceita Jesus, vai correndo no outro dia para a escola e chega na escola a professora, eu estou muito feliz, e ela diz, por quê? Porque eu aceitei a Jesus e agora Jesus mora no meu coração. A professora usada pelo inimigo para tentar envergonhar ele, olhou para ele na frente da sala e disse, mas e se o diabo vier e bater na porta do seu coração? Ele olhou para ela e disse, professora, eu vou pedir para Jesus abrir a porta, porque agora ele mora aqui dentro e é ele que está aqui, ele é o dono dessa casa. Nós temos uma alegria extraordinária no nosso coração. Qual é essa alegria? Nós somos a habitação de Deus. Você não é a habitação de Satanás, você não é a habitação do diabo, você não é a habitação do inimigo de Deus. É o próprio Deus que habita em você, é o próprio Deus que tabernaculou, é o próprio Deus que está na sua vida, é o próprio Deus que está habitando em você. Jesus faz uma promessa em João capítulo 14, versículo 23, quando ele diz, se eles me amarem e me obedecerem, eu e o Pai viremos até ele e faremos nele morada. Eu ando feliz na terra porque aonde eu ando eu sei que Deus estará em mim, ele está agindo através de mim, ele está operando através de mim, porque ele habita na minha vida. Primeira promessa, eu habitarei neles. Segunda promessa, entre eles eu caminharei. Além de habitar em nós, o Senhor caminha em nosso meio. Ele caminha conosco. Uma alegria que eu tenho aqui nessa noite é saber que Deus já está caminhando no meio dessa igreja. Deus já está andando no meio dessa igreja. Tem coisas que você falou com o Senhor aí que eu não consegui ouvir. Alguns o Senhor às vezes mostra, mas Ele já passou no meio de vocês e Ele te ouviu. Ele passou no meio de vocês. Tem lágrimas que você derramou que eu não consegui ver daqui, mas Ele caminhou no nosso meio, Ele já viu essas lágrimas. Além de eu habitar neles, eu caminharei no meio deles. Terceira coisa, eu serei o seu Deus. Jovens, Ele é o nosso Deus. Igreja,
Ele é o nosso Deus. Obreiros, Ele é o nosso Deus. Crianças, Ele é o nosso Deus. E não é um Deus com D minúsculo, irmão. Ele é um Deus com D maiúsculo. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus dessa igreja, Ele é o Deus desse povo, Ele é o Deus da sua casa, Ele é o Deus da sua família, Ele é o Deus dos seus negócios, Ele é o Deus do seu trabalho, Ele é o Deus que está sobre todos, Ele é o Deus da terra, Ele é o Deus dos céus, Ele é Deus. Eu serei o seu Deus. A igreja tem que ter essa alegria no coração, de andar pelo mundo dizendo: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que me cura, Ele é o Jeová Tsidiqueno, Ele é o Jeová Jirê, é o Deus da providência, Ele é o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Terceira coisa, eu serei o seu Deus. Quarta coisa, anota aí: e vocês serão o meu povo. Você é povo de Deus. Você é de Deus. Quando o seu vizinho olha lá para dentro da sua casa, o que ele está dizendo? Tem lá um que pertence ao Deus dos céus. Tem lá uma que pertence ao Deus dos céus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem muita gente que interpreta errado esse versículo. Não é o clamor, não é o povo que clama pelo nome de Deus, não. O versículo diz: o povo que se chama pelo meu nome. O que quer dizer isso? Aquele povo que quando anda na terra, as pessoas dizem: esse é o povo de Deus. Deus colocou o nome dele em você. Você é de Deus agora. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É uma promessa de Deus para essa igreja, os jovens dessa igreja. Eu profetizo: aonde vocês andar, as pessoas dirão: está indo os jovens que pertencem ao Deus do céu, está indo os jovens que são de Deus, está caminhando nas ruas jovens que pertencem a Deus. Por quê? Porque fomos feitos propriedades do Senhor. Acabou as promessas? Não. Primeiro, são as promessas relacionadas da individualidade de Deus com o seu povo. Eu habitarei, entre eles caminharei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí no versículo 17, porquanto sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que é impuro. Aí vem a quinta promessa: e eu vos receberei. Esse povo é o povo que é recebido por Deus. Quando você ora, quando você vai para a presença de Deus e Deus olha para você, e você tendo cumprido os pré-requisitos que Ele exigiu, o Senhor te recebe. Ele te recebe na presença dEle. Em João 1,12 diz: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus já te recebeu na presença dEle aqui nessa noite. Quem sabe você ainda não percebeu, mas Ele já te recebeu na presença dEle. Quem sabe você ainda não sentiu, mas Ele já te recebeu na presença dEle aqui nessa noite. E se você quer ir mais fundo, mergulha no Santo dos Santos aqui, porque mergulhando no Santo do Santo, Ele vai se relacionar contigo. Uma percepção que a igreja deve ter é que Deus nos recebe. E você está achando que Deus recebe a qualquer um? Não. Deus recebe o seu povo. Deus recebe o seu povo. Mas vamos lá, porque eu preciso entrar no tópico. Serei para vós pai. Serei para vós pai. E sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É a sexta promessa. Eu serei o seu pai. 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 Tem pessoas que já estão sentindo o abraço do pai aqui nessa noite. Eu serei o seu pai. Eu serei o seu pai, diz o Senhor dos Exércitos. Eu um dia, jovem na igreja, imagina um menino que o pai abandonou aos 2 anos de idade. Minha mãe tinha 4 filhos
Então eu precisava de uma paternidade. Um dia jovem, entrei na igreja, irmão, sentei, tinha um pregador de São Paulo naquela igreja, eu já pregava para todo lado, e pregando a palavra, eu sentia que eu precisava do abraço do Pai. Naquele dia eu estava como vocês, jovens, sentado, ouvindo a palavra. E eu disse, se tu és o meu Pai, faz esse pregador descer aqui e me abraça. Se tu és o meu Pai, faz ele descer aqui e me abraça. Eu estava sentado assim, lateralizado ao púlpito. O pregador para de pregar, desce do púlpito, vai aonde eu estou, me abraçou, como que um pai abraçando por cima um filho. E ele disse, tu dissestes a mim, se tu és o meu pai, faz ele descer aqui e me abraçar. E eu estou te abraçando agora porque eu sou seu pai. Porque eu sou seu pai, aleluia. E esse pai está aqui nessa noite dizendo, eu sou seu pai, aleluia. Você pode não ter tido pai na terra, você pode não ter tido pai terreno, você pode ter até tido pai, mas não um pai presente. Você pode até ter tido pai, mas não um pai amável. Mas o pai por excelência, dono da igreja Assembleia de Deus aqui no Gutierrez, está abraçando corações nessa noite dizendo, tu veio abraçar a mim como pai nessa noite, eu vou abraçar a você como pai aqui nessa noite também. Sinta o afago desse pai abraçando o teu coração, aquecendo o teu coração e dizendo, eu sou o seu pai e você é a minha filha, eu sou o teu pai e você é para mim um filho, eu sou o teu pai e você é para mim um filho escolhido e eu te recebi na minha presença aqui nessa noite, aleluia. Sinta esse abraço glorioso do Pai aqui nessa noite. Eu sou teu pai. E tem jovem precisando desse abraço aqui nessa noite e até o fim dessa mensagem. Ele vai abraçar você e você vai sentir o abraço dele tocando em você. E ele dizendo, eu estou aqui te amparando para você vencer essas lutas que você não consegue vencer sozinho. Ele ainda continua sendo meu pai. Quando eu tiver 80 anos, ele será o meu pai. Se ele me deixar chegar até os 100 anos, ele ainda continuará sendo meu pai. E quando eu chegar lá na glória dele, eu direi, oh meu pai, eu te louvo porque o Senhor cuidou de mim na terra. Eu não tive pai presente, mas o meu pai sempre preparou quem cuidasse de mim. O meu pai, por excelência, sempre preparou. O meu pai nunca mandou um lápis para mim estudar, mas o meu pai, por excelência, preparou tudo e me fez um doutor na terra para a glória do nome dele. E ele vai cuidar de jovens que estão me olhando aqui nessa noite dizendo, cadê o teu abraço de pai para mim? Cadê o teu abraço de Senhor para mim? E ele vai cuidar do seu futuro e ele vai cuidar da sua vida. O que você tem que fazer? Abraça com ele, fica na presença dele, viva para a glória dele, ande para louvor e honra do nome dele. Depois dessas promessas, Paulo diz, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Por que é que Paulo encerra esse episódio dizendo isso? Porque Paulo no versículo 11 de 2 Coríntios capítulo 6, ele começa a discorrer sobre a vida santa. E aqui eu abro um gancho a mais do que eu falei com os jovens nessa manhã. Porque quando Paulo vai falar sobre a vida santa, uma das primeiras coisas que Paulo fala com a igreja é sobre o jugo desigual.
O que quer dizer isso? Paulo está dizendo, purifiquemo-nos de tudo que pode contaminar o nosso corpo e por conseguinte a nossa alma. Julgo desigual na vida da igreja é uma das coisas que ajuda a pessoa a se contaminar. O jovem está aqui na igreja, mas está flertando com alguém que está lá no mundo. Ele está aqui na presença de Deus, mas está querendo caçar o namorado lá da academia que passa as noites na noitada. O sangue de Jesus Cristo vai te livrar. O nome de Jesus Cristo vai te livrar. Porque o jugo desigual com os descrentes é uma coisa que atrapalha a santificação da igreja. A Bíblia diz que justiça não combina com injustiça. A Bíblia diz que comunhão a luz tem com as trevas nenhuma. Se nós, pois, estamos aqui, amados, purifiquemos de tudo isso. Abandonemos todas essas coisas. Larguemos para trás tudo aquilo que nos contamina na presença de Deus. Aí os jovens chegam, agora não mais, porque eu passei dessa fase de liderar jovens, mas eles chegam na gente e olham para o líder e dizem assim, líder, tem um rapaz tão bonitinho falando comigo. A moça chega, aí o líder fala assim, de qual igreja ele é? Não, ele não é da igreja não. Aí o líder já levanta a mão, põe a mão na cabeça e fala, não, está repreendido. Não, mas ele é tão bonitinho, ele fala tão meigo. Mas não pode. Aleluia. Aleluia. Não pode, jovem. Sabe o que é isso? Fala comigo, laço. Você está aqui na igreja, servindo ao Senhor, e está caçando bagunça lá fora, você está errado. O Espírito de Deus vai começar a falar aqui agora. Você está aqui quietinho, servindo a Jesus, você quer ir se lambuzar lá fora, você está errado, é jugo desigual. Aí o jovem chega todo animado, mostrando a foto do Instagram para o colega. Olha aqui, ela curtiu a minha foto. Olha que linda, olha que maravilhosa. Ela pode ser linda, maravilhosa e cheirosa, mas é laço, sai fora, vai embora. Mas, irmão, ela mandou para mim aqui que está esperando meu convite para a gente sair de madrugada e tal. Sai fora disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia eu estava em casa, chegou uma pessoa lá na minha casa, uma moça, eu era solteiro, e a minha mãe não era crente ainda. Mas quando a moça foi embora, a minha mãe falou para mim assim, essa moça eu nunca mais quero que ela pise aqui dentro da nossa casa. Eu falei, por quê? Ela falou, porque isso aí não é de Deus não, isso aí é de Satanás, isso aí vai te derrubar, isso aí vai te tirar da presença de Deus. Eu falei, oh glória a Deus, usa minha mãe mesmo, Jesus. E Jesus vai usar sua mãe, vai usar seu pai, vai usar seu líder, vai usar seu pastor. Jesus vai usar até quem não é da igreja para falar, rapaz, mas você está se misturando com essa treva aí, sai fora, e Jesus Cristo vai te livrar. É jugo desigual. Mas irmão, eu aceitei Jesus, eu sou crente, o meu marido, a minha esposa ficou lá no mundo. É outra coisa, irmão. Você já está casado, eu estou falando é com jovem agora. É jovem que está na igreja, nasceu com Jesus Cristo, está vivendo para a presença de Deus e não está podendo receber uma curtida ou um joinha lá, que já está mandando boa noite e pedindo para sair no final de semana. Sabe para onde você vai sair no final de semana? Você vai vir para a vigília, dobrar seu joelho e você vai orar até Jesus Cristo encomendar uma bênção que vai vir direto da graça do Senhor para a sua vida. Segura e sustenta aí mais um tempinho, porque Deus há de abençoar a sua vida. Deus me abençoou, jovens. Olha aí que benção. Eu profetizo que vocês vão casar também até 2050 em nome do Senhor Jesus Cristo. Julgo desigual, justiça e injustiça, luz e trevas, não tem como. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode estabelecer o crente com o incrédulo, irmão? O que o incrédulo faz, você faz. O que o incrédulo fala, você fala.
O que o incrédulo, a forma que ele age, você age também. O Senhor nessa noite está conversando com essa igreja e com esses jovens sobre algumas coisas aqui. E a primeira delas é: nós vamos nos purificar das trevas. Nós vamos nos purificar da injustiça. Nós vamos nos purificar do jugo desigual. Nós vamos nos purificar daquilo que não é de Cristo e é de Belial. Sim, o Senhor vai afastar da nossa vida tudo aquilo que nos contamina e vai nos colocar de volta no caminho da santidade. E no caminho da santidade nós veremos coisas gloriosas da parte de Deus para a nossa vida. Um dia eu estava na escola e uma moça chegou em mim. Eu ainda tinha cabelo, irmão, e era até um moreninho ajeitado. A gente, quando casa, tem dó da esposa, porque aí depois que você casa é só a misericórdia de Deus. E o povo fala: nossa, uma mulher dessa casada com você. Eu falo: pois é, eu soube orar, você tem que saber orar também. E a moça chegou na escola e falou assim: hoje você vai me dar um beijo. Eu falei: não vou nada, vou não, vai. Eu estou contando isso para a igreja aqui, porque tem jovem que precisa ouvir isso aqui, viu, obreiros? Você vai me dar um beijo aqui hoje. Eu falei: não vou nada. Aqui, ó, o dedinho para você, ó, de jeito nenhum. E fez aquela rodinha, irmão, ao redor de mim, porque crente parece espetáculo na escola, principalmente crente jovem. Parece espetáculo quando ele fala que não vai para balada, quando ele fala que não vai fumar maconha, quando ele fala que ele não vai prostituir, quando ele fala que ele não pode falar aquele tipo de coisa, ele vira um espetáculo lá dentro da escola. E aquelas jovens olharam para mim e disseram: rapaz, mas olha essa menina, tanto que ela é bonita. Aí eu olhei para ela de cima e embaixo, falei: ela é bonita mesmo, glória a Deus por isso. Mas ó, hoje não tem negócio com isso aí. A menina apelou comigo, irmão, colocou o dedo na minha cara e falou assim: por que você não honra esse negócio que você tem aí? Aí ela viu que ela ia falar demais, ela falou assim: isso aí que corre na sua veia, esse sangue. Aí eu olhei para ela e falei: você não podia ter dito outra coisa melhor, sabe por quê? Quando eu tinha 6 anos de idade, eu aceitei a Jesus Cristo lá do céu, e Ele pingou o sangue dele na minha vida, e agora corre aqui o sangue dele também, o sangue dele corre na minha veia. E eu vou te falar, porque o sangue dele me banhou, eu não posso te ficar com você não, e nem te beijar. E por quê? Porque se eu sair daqui, eu vou para a presença dele, como que eu vou ajoelhar lá? Então vai embora e me larga em paz, porque você pode ser bonita, mas não é mais bonita que a glória que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a minha cabeça. E eu profetizo aqui que Deus vai encorajar jovens, que vai levantar a espada do evangelho e a bandeira do reino do céu, propagando o nome dele na terra. Parece que vocês não querem, aleluia. É? Jesus vai falar, e Ele vai falar mais aqui nessa noite, viu? Purifiquemo-nos, aquilo que pode contaminar o corpo e a alma, aperfeiçoando a santidade. Santidade, igreja, tem 3 aspectos: posicional, progressivo e final. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e versículos 30, a Bíblia fala que quando aceitamos a Cristo, somos santificados em Cristo. Ele nos santificou. Ele santificou a nossa vida. E Ele nos santificou para quê, igreja? Ele nos santificou para que nós fôssemos apenas dele. Santificação. Paulo aqui em 2 Coríntios 7:1, ele fala que nós devemos aperfeiçoar a santificação. Aperfeiçoar a santidade. O que é que ele está dizendo isso? Você aceitou Jesus, foi santificado, mas agora você deve aperfeiçoar a santificação na sua vida. É progressivo. Você aceitou Jesus, Ele te santificou. Às vezes você bebia, agora você não pode beber mais. Às vezes você fumava maconha, agora não pode fumar mais.
Às vezes você tinha uma mulher extra, agora você não pode ter mais. Às vezes você tinha um marido extra, agora você não pode ter mais. Às vezes você ficava na jogatina, agora você não pode jogar mais. Às vezes você andava por aí brigando, agora você não pode brigar mais. É o aperfeiçoamento da santificação, é o aperfeiçoamento da santidade, irmão. Eu não posso fazer mais nada, pode? Você pode levantar sua mão num culto como esse e dar glória a Deus. Você pode orar para Jesus curar o enfermo. Você pode orar para Jesus libertar o endemoniado. Você pode ser um agente de Deus na terra. Você pode andar por aí pregando a palavra de Deus. Você pode andar por aí propagando o reino dos céus como agente de Deus na terra. Você pode muitas coisas. O que você não pode é voltar para a velha vida. É a santificação progressiva. No original tem 3 palavras. Uma é um verbo, a outra é um substantivo e a outra é um adjetivo. Tem 3 originais, tanto no hebraico quanto no grego. No hebraico nós temos o verbo kadash, que é o verbo santificar, que é o verbo que Jesus usava. Pai, santifica-os. Pai, santifica-os. Tem o adjetivo, que é kadosh. O adjetivo é o nome que nós recebemos, que nós somos, após aceitar a Jesus, nós somos santos, jovens santos, a igreja santa, um povo santo, umas irmãs santas que anda na terra dando glória a Deus e aleluia, porque é santa e porque pertencem ao reino dos céus. E tem Kodesh, que é o substantivo, que dá nome ou ênfase àquela substância. E aqui nós temos santidade e nós temos santificação, que é o aspecto exigido por Deus. No grego nós temos aio, que é o verbo santificar. Nós temos também o aiazo, que é o verbo santificar. Nós temos aiasmos, que é o substantivo, e nós temos aios, que é o adjetivo, quando o Senhor vai se referir ao seu povo que é santo. A Bíblia fala que nós somos um povo santo, e se nós somos santo porque Ele primeiro é santo. Nós somos santo porque primeiro Ele é santo. Agora preste atenção, jovem. Por que o mundo odeia o santo? Santo, santidade e santificação são palavras unicamente do nosso contexto. É desse contexto aqui, ó. Você vê um homem lá no bar falando assim, olha que coisa santa que está acontecendo aqui. Você vê alguém lá no candomblé falando, olha que coisa santa que está descendo aqui. Você vê alguém lá no seu trabalho, é do nosso contexto. E por que isso, irmão, faz ojeriza a sociedade que nós vivemos hoje? Porque o padrão é estabelecido em Deus. O que quer dizer isso? Para você entender. Lembra dos os códigos de ética e de moral? Todos esses códigos só existem por causa de Deus. Como essa sociedade queria que Deus fosse destruído, que Deus morresse, que Deus deixasse de existir, porque Deus sustenta todas as coisas pela sua santidade. Você tem regras do mundo, um pare para você atravessar a rua. Por quê? Porque em Deus teve um padrão moral de sociedade. Você tem um estilo de roupa que você veste, porque em Deus tem um padrão de moralidade. Você tem coisas e códigos de linguagens que você pode falar, porque em Deus foi estabelecido um padrão moral de ética da linguagem. Então tudo que eles tentam fazer é minar a Deus, porque minando a Deus, mina-se o padrão de moralidade. E a imoralidade, ela
passa a reinar na terra. Só para você entender, por que que o mundo nos odeia? Porque nós somos contra o mundo. E nós só somos contra o mundo porque nós somos povo de Deus. Por que que o povo se incomoda conosco? Porque nós andamos na contramão do que eles andam. Você chega numa festa e eles entram a cara na cachaça e você bebe água com gás, com limão ainda, para ser feliz. E eles dizem, bebe isso aqui. E você diz, não vou beber não. Por quê? Porque eu sou crente, lá da Assembleia de Deus, e eu creio em Jesus Cristo como Salvador. Eles não estão interessados no fato de você não beber. Na verdade, o que destrói a mente deles é o fato deles olharem para você e dizer assim, se ele consegue, por que que eu não consigo? Se ele não pode fazer, por que é que eu estou fazendo? Se ele é contra isso, por que que eu sou a favor disso? Sabe por quê? Porque enquanto nós vivemos aqui, o nosso padrão sempre será o Senhor da nossa vida, o Deus da igreja. E ele exigiu. Então, só para vocês entenderem que quando eu estou falando de santidade, de santificação, ela implica aspectos morais e éticos que perpassam toda a humanidade. Eu já fui em vários lugares, irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu vou dizer para os irmãos, há um código de ética que ele corresponde-se mundialmente. E o que incomoda eles é olhar para nós e eles pensarem, por que que essa pessoa é tão moral? Por que que essa pessoa é tão ética? Por que que essa pessoa age tão certinha na vida dela? Quantos jovens já não ouviram lá na escola? Deixa de ser certinho desse jeito. Quantos já não ouviram lá na faculdade? Você vai ser certinho assim até quando? Sabe qual que é a sua resposta? Não é não sei. A sua resposta será, eu serei assim até Jesus Cristo voltar. Até Jesus Cristo voltar. Então, quando Deus vai santificar, ou vai usar a palavra santificar pela primeira vez na Bíblia, sabe o que que Deus santifica? Um dia da semana. Ele usa o verbo aiazo para santificar um dia. Eu vou entrar num aspecto aqui, pastor Abel, espero que o senhor me dê a liberdade de falar com a igreja. Tem gente na igreja que acha que a sua vida particular não tem nada a ver com isso aqui. Primeira vez Deus santificou um dia, dizendo, esse dia é para a memória do meu nome, santificado seja ele. Quando Deus vai santificar um homem, o primeiro homem santificado foi Arão. Antes de santificar Arão para o serviço do sacerdócio, ele santificou as vestes de Arão. Sabe uma coisa que Deus criou? Uma vez eu ensinei os adolescentes sobre as roupas na Bíblia, porque um adolescente foi lá, nós fizemos um bazar na igreja, eu era líder de adolescente, e adolescente chegou, irmãos, com um short, daquele jeito que os irmãos sabem, que aquilo lá, ele veio, quem fez ele foi Satanás, quem inventou ele foi o diabo, porque a menina estava com um short que pegava na cava da virilha dela, mostrava as nádegas da menina, crente, nascida na igreja. E eu, líder de adolescente, recebendo o pessoal que vinha comprar lá o bazar da igreja. Quando aquela menina chegou lá, eu olhei para ela e falei, filha de Jesus, amado, volta para casa. Ela falou, o que foi, irmão John? Falei, volta para casa, troca de roupa, depois você vem. A mulher que estava comprando a roupa na hora, irmão, só olhou para o lado assim, olhou para ela de cima e embaixo, franziu a cara e falou, nossa Deus. Falei, mulher não crente. E eu falei, eu não vou falar nada com essa menina, sabe por quê? Porque o problema não é dela não, ela tem 13 anos de idade. O pai dela é obreiro na igreja, músico, a mãe dela era regente de circo de oração.
Falei, sabe de quem que é o problema aqui? É do pai, é da mãe. Na outra semana, comuniquei ao pastor, fiz uma reunião. Naquela reunião, eu falei assim, irmãos, eu preciso tratar um assunto muito simples com vocês aqui, é rápido a minha reunião. Aí os irmãos falaram, o que foi? Eu falei assim, lá na casa de vocês não tem tesoura santa não? Porque se não tiver, nós vamos orar e nós vamos trazer umas tesouras santas aqui. Porque está vindo umas adolescentes aqui para a reunião dos adolescentes com micro-roupas. E essa coisa não é coisa do céu, não. Isso aí é coisa do inimigo. Depois a sua filha passa por uns momentos que você não vai se agradar, a culpa não é dela não, porque ela não consegue ainda ter domínio sobre si. A culpa é sua. E comecei, irmão. E eu fui para um encontro de adolescentes, marquei com eles uma reunião e coloquei eles para ler Bíblia. A primeira roupa íntima da Bíblia, que era o calção de Arão, ele ia da cintura. E ele tinha que cobrir toda a coxa, ele chegava no joelho. Eu falei, pais, se lá na Bíblia a roupa íntima tinha que cobrir a coxa e chegar até o joelho, a sua filha, quando está chegando aqui, ela não está usando nem a roupa íntima que a Bíblia prescreveu para o sacerdote. Então nós vamos orar aqui, e Jesus vai derramar uma unção de tesoura aqui, e vocês vão salvar o filho de vocês da treva. Aquela mãe voltou para casa naquele dia, irmão, abriu o guarda-roupa da filha dela, e ela descobriu que a filha dela foi na escola e pegou roupa com várias coleguinhas, e ela colocava a roupa na mochila e ia para a escola. Chegava na escola, trocava a roupa e usava aquela roupa de incrédulo, e depois começou a ir para a igreja de roupinha de crente. A mãe dela pegou a tesoura e disse, Deus, hoje eu santifico essa tesoura aqui, e Deus vai te salvar dessa perdição, minha filha. A menina falou, mãe, pelo amor de Deus, essa roupa é das minhas amigas. Ela disse, eu não quero saber, você vai dar um jeito de pagar para elas, mas a partir de hoje, você vai ser santa na presença de Deus, e Jesus Cristo vai te cobrir com o sangue dele na terra. Picou aquelas roupas, e a menina ficou na igreja servindo ao Senhor. E eu quero dizer para pais aqui, vai descer unção de Deus e coragem para você enfrentar os dilemas da vida do seu filho. Deus santificou Arão, e antes de santificar Arão, Deus santificou as roupas que Arão deveria usar. Irmão, você está falando isso no século 21? Tô. Sabe por quê, irmão? Tá uma vergonha. Esses dias me mandaram um vídeo de um pastor batizando uma irmã da igreja de fio dental. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a mulher, plá, de fio dental. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, é com Deus e com os céus. Mas enquanto eu puder pregar para a igreja que vida santa é vida santa, eu vou pregar. Eu vou falar para a igreja que é vida santa. Irmão, se Deus fosse deixar tudo à mostra assim, Deus tinha deixado Adão e Eva só com a folhinha. Mas ele pegou um animal, foi criterioso. E a Bíblia diz que ele fez um avental. Não é sobre isso que eu vou falar nessa noite, é só um dos aspectos. Um avental, irmão, cobria até o joelho. Até o joelho. E nós estamos indo para a igreja e tem que arrumar pano. Parece que o pano é de elástico para ficar descendo, para ficar indo para baixo. Primeiro aspecto da santificação. Quando Deus for fazer a obra de santificação na sua vida, Ele não vai deixar nada de fora. Se você quer descobrir se você está sendo santificado pelo Senhor, você vai perceber Deus te santificando em tudo. Ele vai santificar o seu coração, Ele vai santificar suas vestes, Ele vai santificar o seu corpo, Ele vai santificar a sua língua, Ele vai santificar o seu orgulho, Ele vai santificar a sua mente, Ele vai te santificar por completo. Santifica ao nome do Senhor. Ele santificou o dia, Ele santificou o homem e Ele santificou o seu povo. Aí é difícil a gente ouvir glória a Deus. Aleluia.
Deus falou assim, olha, vocês serão, Êxodo 29, 43 ao 45. Vocês serão santo, porque eu sou santo. Vocês serão, porque eu sou. Vocês serão, porque eu sou. O padrão de santidade do crente sempre será o Senhor. Mas vamos acelerar para a gente chegar aqui no final. A Bíblia trata a santificação como um tema central em Levítico capítulo 11 e versículo de número 44. Vocês serão, porque eu sou, e aonde vocês andar, eles vão falar, ali está o santo povo de Deus, porque eu sou santo. É um tema, irmão, que arranca pouca glória na igreja, é verdade. Arranca pouco aleluia na igreja, é verdade. Porque começa a confrontar a igreja. Tem gente que vem aqui e canta, e ora, e até pula, pastor. Mas na hora que faz um churrasco, Jesus amado. Pedro vai dizer, irmãos, que nós devemos ser santificados em todo o nosso modo de viver. Anota isso e põe na cabeceira da sua cama. Santidade em todo o modo de viver. Como é que você vive? Em santidade. Como é que você se pronuncia? Em santidade. Como é que você age? Em santidade. Como é que você sente? Em santidade. Como é que você tem uma conversa com pessoas que não são crentes? Em santidade. E a pessoa chega aqui, ora no círculo de oração às vezes, mas quando sai daqui, irmãos, é só Jesus. Tem uma roupa até bonita, irmão. Ora bem, irmãos, mas não vigia a língua. Está vivendo como modo de vida? Eu ia para um churrasco com os irmãos e chegava lá, eles começaram a encher a cabeça da minha esposa. E eu olhava para ela e falava assim, cuidado, Laura. Um dia eles cansaram daquela palhaçada e eles falaram assim, como que você aguenta um homem desse na sua vida? A Laura falou, é difícil. E eu falava assim, Laura, quando nós chegamos ali, que nós entramos na conversa dele, quando a gente sai, eles são os primeiros a falar de nós. Eu não posso compactuar com isso, não. Eu não posso advertir com essas coisas, não. Eu não posso ter comunhão com essas coisas, não. A Bíblia diz que dessas pessoas você se afasta, irmão. Procura um crente que está querendo orar, que você vai ter mais santidade na sua vida. Procura um crente que está lendo a Bíblia, que você vai ter mais santidade no seu modo de viver. Procura um crente que vem aqui, mas que ele vai sair daqui e ao invés dele ficar falando mal da vida dos outros, ele vai ter uma vida santa para viver para a glória do nome de Jesus. Será que a gente não tem assunto, irmão? A gente tem que só ficar falando da vida dos outros? Será que a gente só tem que ficar falando do erro do outro, sem olhar para nós e fazer uma nova análise? Santifica-se em todo o seu modo de viver. Sabe o que acontece com alguns jovens, irmãos? Vamos voltar para os jovens agora, irmãs. Vem aqui na igreja, serve a Jesus, é batizado nas águas, mas quando vai para a festinha, dança até no chão. Dança, irmão. Eu dava aula para uma menina que ela teve a infelicidade de eu ir pregar na igreja dela. Eu dava aula e eu abri a porta da sala um dia, num evento de Halloween. Essa menina estava com a sainha descendo até o chão, cantando funk. E eu fui pregar lá na igreja dela. Quando eu cheguei na igreja e olhei para a igreja igual eu estou olhando aqui,
ela estava sentada assim, porque ela era regente do conjunto. Deram oportunidade para ela cantar, irmãos. Essa menina pulou, sapateou. Eu olhei para ela e falei, eu não acredito não, Jesus. Preguei, irmão, preguei. Terminei de pregar, cheguei no líder dela. Falei, aquela menina ali, ó, que é regente de vocês, ela dança funk até no chão, lá na escola. Vocês conversam com ela para ela se converter, ou então ela vai continuar dando mau testemunho lá. Sabe o que aconteceu nessa escola, jovens? Tinha um par de gêmeos, crentes, filho de irmã da igreja. No dia do Halloween, eles se vestiram a caráter do Halloween, fizeram uma estrela no chão da sala e disseram que estava brincando de invocar Satanás. Sabe o que aconteceu, igreja? Um daqueles gêmeos ficou manifestado dentro da sala. O demônio desceu lá, manifestou naquele menino, filho de crente, irmão. Caiu no chão, rolava dentro daquela estrela preta que estava lá no chão. E agora, o que vai fazer? Eu falei, agora é expulsar no nome de Jesus esse Satanás, porque ele sai. Mas tem uma coisa que eu vou contar para todos vocês que estão aqui. Isso aqui é o que o diabo quer fazer com vocês. Mas olha o que Jesus faz. Sai em nome de Jesus Cristo e aquele rapaz ficou livre para a glória de Deus. Tem gente que está vendo festa de Halloween aí, pega o filho, veste ele de bruxa, veste a filha de bruxa, coloca a varinha mágica na mão dele, pó mágico, e manda ele para a escola para invocar Satanás e a morte. Veste seu filho de pastor, a sua filha de dirigente do circo de oração, coloca uma Bíblia na mão dele e fala, vai como crente, porque lá eles vão saber que Jesus Cristo é o Senhor e dono da sua vida, que o Senhor vos santifique em tudo, em todo modo de viver, em todo modo de viver, em todo modo de viver para a glória de Deus. Eu acho que da outra vez que eu vim aqui, eu falei um pouquinho sobre as festas, não falei? Se o professor, o diretor lá da sua escola dizer que o seu filho vai perder nota porque não participou dessas coisas de Satanás, você vai falar para ele que existe uma lei, que todo crente religioso, por ofício da sua religião, não é obrigado a fazer nenhuma coisa que ofenda a sua fé, e que aquele trabalho e aquela nota tem que ser substituída por outro trabalho. A igreja tem que se aprender a posicionar e se defender, porque nós somos santos e os santos exigem santidade na presença de Deus. É santidade só na igreja não. Quando você pisar naquela calçada e for marchando para sua casa, você vai marchar como santo. Quando você entrar lá na escola e for marchar dentro da escola, você vai marchar como santo. Quando você entrar no seu trabalho e marchar no seu trabalho, você vai marchar como um santo homem de Deus. E Deus vai operar na sua vida para a glória do nome dele. Eu sei que Deus santifica o seu povo. Como que Deus santifica o seu povo, irmão? Já estou para encerrar. Fala comigo, pela palavra, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e pela igreja. Tem gente que quer ser crente só em casa. Ele já saiu do corpo. Ele não está mais no corpo. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar como é o costume de alguns. Quando o povo de Deus se reúne, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm louvores, alguns têm orações. E tudo que nós fazemos aqui, fazemos para a glória de Deus. Quem santifica a igreja é Jesus, quando nós aceitamos a fé. Quem santifica a igreja é a palavra. João 17, 17, Jesus orando disse, Deus, santifica esses seus filhos na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você quer ser santificado, então entra pelo crivo da palavra, porque a palavra vai tirar
tirar de você tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que te torna impuro. Essa palavra vai penetrando como espada de dois gumes, e ela vai tirando aquilo que não presta, e você vai ficando mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais santa, para a glória de Deus. E a santificação de Deus vai ficando evidente na sua vida. Vamos encerrar. Ele usa a palavra, ele usa o Espírito para santificar a sua igreja. Eu vou encerrar falando de um homem que foi santificado, irmãos. Esse homem era Isaías. Ele olha para os céus e Deus dá uma visão para ele. E nessa visão, a Bíblia diz que ele contempla o Senhor. Ele vê serafins. E os serafins cantavam ao redor do trono. Com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E eles cantavam um louvor. Qual o louvor que os serafins cantavam? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías depara com aquela visão, ele faz o que todos nós fazemos. A Bíblia diz que ele diz: ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo. Se você não entendeu ainda que a pornografia te faz perecer, você precisa ver o trono. Se você não entendeu ainda que uma vida dupla de ter 2 mulheres te faz perecer, você precisa ver o trono. Se você não entendeu ainda que você sendo crente aqui e dançando lá na festinha da sua família até o chão te faz perecer, você precisa ver o trono. Se você está aqui na igreja, mas a sua vida é falar mal dos outros e você não percebe que isso te faz perecer, você precisa ver o trono. Mas o trono de Deus continua alicerçado no mesmo lugar, e o serafim continua cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele diz isso, ele faz o primeiro reconhecimento: Senhor, eu sou impuro, eu estou perecendo e eu sou impuro. Quando nós temos a visão do trono de Deus, da santidade de Deus, a primeira coisa que ele nos faz é nos dar um espelho para a gente levar para casa. Esse espelho mostra para nós que nós estamos perecendo e que nós somos impuros. Só que olha a segunda observação. Ele diz assim: e eu habito no meio de homens de impuros lábios. Sabe o que Isaías estava fazendo? Ele estava comunicando a Deus que ele tinha entendido que ele precisava ser santificado. Quando ele faz essa declaração para Deus, a Bíblia diz que um anjo voa até o trono do Senhor. E debaixo desse trono ele pega uma tenaz, uma espécie de uma pinça, e ele pinça de lá uma brasa. E essa brasa vem em direção a Isaías. E onde a brasa toca? Onde Isaías declarou para o Senhor que se tornava impuro. Ele disse: eu sou um homem de impuros lábios, e eu habito no meio de homem de lábios impuros. Aí o anjo diz: tá, porque você conheceu isso, viu a santidade do Senhor, então agora vai descer brasa do céu, e essa brasa vai tocar a sua boca, porque a sua boca agora passará a ser um arauto de Deus na terra. A Bíblia diz que Deus toca a boca, o anjo melhor, toca a boca de Isaías com aquela brasa, purifica a boca dele, e diz: agora no meio desses homens você vai proclamar aquilo que o Senhor quer para esse povo e para
essa nação. Jovens, Isaías estava no meio de um povo impuro, no meio de um povo de lábios impuros, mas quando ele quis se santificar, um anjo moveu-se do céu para a terra e tocou nos lábios dele, lá no meio daqueles homens mesmo, e ele passou a ser um santo de Deus na terra, purificado pelo Senhor dos Exércitos. O que eu quero dizer para a igreja com isso? A Bíblia trata vários exemplos sobre como Deus pode purificar uma pessoa, e do simbolismo da Bíblia é que Deus usa fogo. É por isso que o profeta disse, é como o fogo dos ouríveres, que pega aquele metal impuro e ele vai aquecendo aquele metal até que ele fica puríssimo. Quando Isaías diz, o meu lábio está impuro, Senhor, o céu se moveu em direção àquele homem para que ele fosse santificado. Jovem, a geografia, as pessoas, o ao redor de Isaías não impediu Isaías de ser purificado. E eu venho como profeta de Deus nessa noite dizer para vocês, não é o meio que vai determinar se você é ou não santo, é o que vai vir do céu para a sua vida. Você pode estar inserido num contexto totalmente contaminado, mas se você tiver a visão do trono, vai descer brasas do céu e vai atingir a sua boca, a sua cabeça, e ela vai começar a descer purificando você, e quando você abrir a sua boca, sairá palavras de santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Eu estou acreditando, pastor, que nesta igreja Jesus vai levantar uma geração que vai trazer brasas do trono de Deus para a terra, e ainda que estejam inseridos em um contexto desfavorável, será arautos de Deus no meio dessa nação. Ainda que estejam inseridos num contexto totalmente contaminado, serão canais de Deus para a purificação dessa nação. Deus não está precisando de muitos, Ele pode contar com poucos, e poucos que se dispuserem para Ele nessa noite aqui, Ele vai usar, Ele vai usar, Ele vai usar, Ele vai usar para a glória do nome dEle. Aleluia.